Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora usar o teorema de Cayley-Hamilton para deduzir passo a passo o teorema de decomposição primária, também chamado teorema espectral, e aquele primeiro lema com que nós começamos no vídeo inicial. Então, o polinômio característico do PT lambda associado a um operador linear T pode não ser o polinômio mónico, ou seja, o polinômio cujo termo de maior grau tem coeficiente mais ou menos 1, pode não ser o polinômio de menor grau onde T se anula. Nós definimos o polinômio mínimo, ou polinômio minimal, mt lambda, do operador T como o polinômio mónico de menor grau onde o T se anula. Okay? Portanto, este polinômio é único. Porquê? Porque se P de x é um polinômio com coeficiente no corpo K, associado ao espaço material é tal que o P de T se anula, okay? Então o P de x deve ser um múltiplo do MTx. Porquê? Bom, porque eu posso dividir o P de x pelo MT de x. Eu divido pelo MT de x e obtenho esta expressão. P de x é igual a MT de x vezes um certo Q de x, o quociente, mais R de x, sendo o resto. E o grau do resto é menor que o grau da MT de x. Então, se o resto é não nulo, né, então o resto se escreve como uma certa combinação, né, um certo B0 mais B1 de x mais etc. mais BS x elevado a s com o BS não nulo. E daí nós vamos ter que o R de T em V, aplicado num certo vetor V, a aplicação linear R de T, é igual ao PT em V, P calculado em T aplicado a V, menos o polinômio mínimo calculado em T, vezes Q calculado em T, vezes B. Ora, mas nós sabemos que isto é a mesma coisa. Então, o PT em V isto é nulo, isto é zero. O P em T, por hipótese, é zero. E esta expressão, M de T calculado em T vezes Q de T é a mesma coisa que Q de T calculado multiplicado por M de T. Tem comutatividade aqui, porquê? Porque eu estou simplesmente multiplicando combinações lineares de potências do T. Okay? Portanto, isso são operações que comutam. Podem verificar isso, bem fácil. Então, a partir daqui, isto aqui é zero, logo isto tudo é zero. O MT, por definição, se anula em T. Então, o R de T seria um polinômio de grau menor que o M de T, onde o T se anula. Isso é uma contradição. Né? Segue que, então, este polinômio se anula para todo V e, portanto, eu poderia escrever o último termo TS de V com uma combinação linear não trivial dos termos anteriores. Logo, esta família aqui é linearmente dependente, a família identidade, T, etc., T elevado a S, seria linearmente dependente dentro do espaço das aplicações lineares. Né? Portanto, eu posso escrever o T elevado a S como uma combinação linear dos operadores lineares anteriores. Isto contradiz a definição do MT de x. Então, teria um polinômio de grau menor, estritamente menor que o polinômio mínimo, onde o T se anula. Esta contradição garante que o R de x é zero. E, portanto, o MT divide o P de x. Okay? Isto estamos assumindo, essencialmente, que o P, né, tem um grau maior ou igual, maior que o M de T. Se o grau fosse o mesmo, né, então o P de x seria igual ao MT de x vezes Q de x, com Q de x uma certa constante. E, portanto, o P de x seria mónico, né, anulando T com o mesmo grau do MT de x, se isso fosse o P de x seria igual a mais ou menos MT de x. Okay? Se este grau fosse o mesmo, né, eu aplicaria o mesmo argumento anterior, né, e concluiria que eu teria que ter dois polinômios mónicos, o P e o M de T, né, múltiplos um do outro. E, portanto, né,
ele teria que ser, o P teria que ser igual ao M, ao polinômio mínimo, a menos de multiplicação por mais ou menos. Okay? Então temos um polinômio mínimo, automaticamente ele tem que existir. Tem que existir o menor polinômio, o polinômio de menor grau mónico que anula, né? Se anula em T. Então vamos agora relacionar o polinômio característico e o polinômio minimal do mesmo operador. Então, claro, um é múltiplo do outro, então os polinômios característico e mínimo do operador linear têm as mesmas raízes, a menos da multiplicidade. Isto vai ser muito útil. Então nós vamos mostrar que um lambda é raiz do polinômio mínimo se e só se esse lambda também é raiz do polinômio característico. Qualquer que seja o lambda, onde o K é o corpo dos escalares do espaço vetorial E. Então, como eu sei que o polinômio característico é certamente um múltiplo do polinômio mínimo, por definição do polinômio mínimo e por consequência que nós vimos agora mesmo, ele é um múltiplo para algum polinômio intermédio. Então, se mt de lambda se anula, né, automaticamente o pt em lambda vai ser o q em lambda vezes o mt em lambda e logo ele se anula também. Reciprocamente, se eu tenho uma raiz do polinômio característico, né, e lambda é autovalor do nosso polinômio, do nosso operador t, então existe um v não nulo, tal que o t de v é igual a lambda v. Logo, se o meu polinômio mínimo se escreve como uma certa combinação de potências do x elevado a i, nós obtemos que o mt aplicado ao meu operador t tem que se anular, portanto isto aqui aplicado em v tem que ser zero, mas por outro lado isto tem que ser igual à soma de ai t elevado a i vezes v. Portanto eu exprimo explicitamente, né, o v com uma certa combinação linear. Eu exprimo, né, o zero como uma combinação linear de potências de t aplicada em v, que é o polinômio mínimo, né? E isto pode ser escrito agora como esta expressão. Eu coloco lambda i, portanto, ti de v, né, vai ser lambda i vezes v, porque o tv é igual a lambda v, logo t2 de v é lambda ao quadrado v, t3 de v é igual a lambda v, etc, etc. Eu substituindo aqui, obtenho as várias potências de lambda i, e esta expressão aqui aplicada em v é nada mais do que o valor do polinômio mínimo calculado em lambda, vezes o v. Como o v não nulo, o mt em lambda tem que ser ok? Então nós mostramos que toda a raiz característica, que também é autovalor, tem que ser a raiz do polinômio mínimo. Resta o caso em que eu tenho uma raiz característica, eu tenho uma raiz do polinômio característico com lambda numa extensão de k e não existe um vetor não nulo que seja, né, multiplicado por lambda, porque, né, eu vou ter um lambda que está nos complexos quando eu tenho operador real. Então o que é que a gente pode fazer nesse caso? Nós podemos observar o seguinte: nós, se complexificarmos, existe um u no complexificado de tal forma que de facto esse u é um autovetor do operador complexificado. E como a representação matricial do t não muda quando eu passo para o complexificado, nós podemos repetir o argumento anterior. Então nós devemos ter que o u vai ser igual a um vetor complexificado, a um v mais iw, com v e w no nosso espaço original, e portanto o zero tem que ser o polinômio característico aplicado no complexificado, em u, que tem que ser zero, e isto vai ser a mesma combinação linear que eu tinha antes, porque a matriz do t não mudou, eu tenho a mesma combinação linear, né, e vai ter o mesmo polinômio mínimo, e a partir daqui este aj t de c j elevado a u vai ser a mesma coisa, aj lambda j vezes u, e portanto isto aqui, o aj lambda j, né, é a mesma coisa, isto aqui é a mesma coisa que o mt calculado em lambda. Como o u é não nulo, eu concluo novamente que o mt lambda é zero. Termina a prova da proposição. Portanto,
ou eu tenho exatamente um valor no espaço original, ou eu vou ter um autovalor no espaço, um autovetor no espaço complexificado, e eu aplico exatamente o mesmo argumento. Okay? E uso que o operador complexificado tem precisamente a mesma matriz que o operador antigo em relação às bases naturais. Um exemplo. Devemos ter um operador de C3 em C3, no espaço complexo de dimensão 3, tipo padrão, no espaço complexo padrão de dimensão 3, e que a x, y, z associa x mais y, z. O seu polinômio característico, é fácil ver, é o lambda menos 1 ao cubo. Okay? E vamos notar que o T2, o T composto com T, se escreve como 2T menos identidade. Ou seja, o T2 é 2T menos identidade, ou seja, o 0 é igual a T2 menos 2T mais identidade. Que é a mesma coisa que T menos identidade elevado ao quadrado. Ou seja, T menos identidade composto consigo mesmo. Assim, o polinômio mínimo tem que ser o lambda menos 1 ao quadrado. Pois o mt lambda, o polinômio mínimo, deve ser um fator mónico do pt lambda, então o polinômio característico é lambda menos 1 ao cubo, então o polinômio mínimo pode ser lambda menos 1 ao cubo, pode ser lambda menos 1 ao quadrado, ou pode ser lambda menos 1. Ele tem que ser um fator mónico deste polinômio característico. Okay? E ele tem que anular o operador t. Portanto, tem que ser, neste caso nós vimos que o t menos lambda ao quadrado já anula, ou seja, lambda menos 1 ao quadrado já é polinômio mínimo. Ou seja, o mt lambda poderia ser lambda menos 1, lambda menos 1 ao quadrado ou o próprio polinômio característico. E nós verificamos que o lambda menos 1 ao quadrado já serve. Observamos que as raízes do polinômio característico e do polinômio mínimo são exatamente as mesmas, apenas muda a multiplicidade. Okay? Então, lambda menos 1 ao quadrado tem a raiz 1 com multiplicidade 2 e o lambda menos 1 ao cubo tem a raiz 1 com multiplicidade 3. Mas eles têm as mesmas raízes, muda a multiplicidade apenas, que é o que diz a proposição. Estamos agora prontos para entender a prova do teorema da decomposição primária, também conhecido como teorema espectral. Veremos isso já no próximo vídeo.